Bom dia, boa tarde, queridos irmãos. Aqui é Jorge Campos. De vez em quando, pessoas fazem-nos perguntas acerca do céu. Aonde é o céu? Essa pergunta foi uma vez perguntada a uma criança e a criança disse: aonde Deus vive? É interessante como as crianças, na sua maneira simples de dizer coisas, dizem muitas verdades. Mas as perguntas que temos acerca do céu é que, por exemplo, perguntas tais como: quando uma pessoa morre, a sua alma vai para o céu ou para o inferno? Sim, geralmente as pessoas não pensam, não vai para o inferno. Todo mundo vai para o céu, não é? Todo mundo. Bem, outras perguntas acerca disso. Reconhecerei os meus amados? Ou outras perguntas podem ser: porquê é que os meus parentes que estão no céu não podem falar comigo? Algumas perguntas às vezes até são um bocado assim estranhas, de pessoas que gostam de animais e dizem: olha, o meu cãozinho, a minha cadelinha, o meu gatinho, a minha gatinha vai para o céu? Queridos irmãos, leiam comigo em João capítulo 3, versículo 13. 3, versículo 13, 1:3. Aqui Jesus Cristo disse: ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que lá desceu. Aquele que desceu do céu, que veio para a terra, que é Jesus Cristo, a saber, o Filho do Homem. Sim, que agora está no céu. Jesus disse: ninguém subiu ao céu. Quer dizer que Moisés, quando Jesus Cristo falou aqui, não estava no céu. Que o rei David não estava no céu. Que o Elias, o profeta Elias, não estava no céu. Diz ninguém. Ou é verdade o que Jesus Cristo disse, ou não. Então Abraão, o pai da fé, o Abraão, Isaac e Jacó, os pais da fé, não subiram ao céu. Então João Batista não subiu ao céu. Então a Maria, a mãe de Jesus, não subiu ao céu. Somente Jesus é que subiu ao céu. Então o que aconteceu com os pais da fé, por exemplo? Sim, morreram, mas quando morreram, para onde foram? Porque Jesus disse: ninguém subiu ao céu. Vejam comigo em Ezequiel, capítulo 18, versículo 4. Ezequiel, capítulo 18, versículo 4. Ezequiel 18, versículo 4. Diz assim: eis que todas as almas são minhas. Todas as almas, em hebreu, nefesh, que é seres viventes, todas as pessoas que estão vivas são minhas, tal como a alma do Pai, o ser vivente do Pai, como a alma do Filho, o ser vivente é minha. Os seres viventes pertencem a Deus. A alma que pecar, essa morrerá. O ser vivente que pecar acaba por morrer. É a mesma coisa que Paulo disse em Romanos, capítulo 6, versículo 23. Paulo, em Romanos 6, versículo 23, disse a mesma coisa, com palavras diferentes, mas a mesma coisa. Pecar, o resultado, morte. Romanos 6, versículo 23, diz assim: porque o salário do pecado é a morte. Quem é que não morreu? O salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus
é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. A vida eterna é um dom que nos é dado. É um dom. E quando é que esse dom é dado a nós? Quando? Ou de outra maneira, qual é o plano de Deus para você e para mim? Depois de você morrer e depois de eu morrer. Qual é o plano de Deus para nós depois de nós morrermos? Você sabe que o livro do Apocalipse diz que o céu virá para a terra? Coisa estranha, você pode pensar. O céu vir para a terra? O céu na terra? Vejam comigo, se faz favor, em João, capítulo 14. João 14, versículo 1 a 3. Não se perturbe, ou não se turbe o vosso coração. Credes em Deus. Crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito. Mas vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo. Voltarei, disse Jesus. Eu vou voltar. Eu vou preparar, mas vou voltar. Para que onde eu estou, estejam vós também. Eu vou voltar. Eu vou para o céu. Preparando uma posição para nós, no reino de Deus. E eu voltarei. E quando voltar, estarei convosco. Isso foi o que Jesus disse na noite que foi traído. Não foi? Nessa noite que foi traído. E ele disse, virei. Estavam tristes porque ele estava a dizer que se ia. Ele disse, não, eu vou voltar. Virei. E estarei com vocês, disse Jesus. E nós sabemos que Jesus Cristo sim morreu, foi para o céu e disse que virá. Vem, Senhor Jesus, vem. Vem para onde? Vem para a terra. E estará com eles e conosco. Jesus disse claramente que ressuscitaria os seus verdadeiros seguidores. E vejam aqui em João capítulo 6. João capítulo 6, versículo 38 a 40. João 6, versículo 38 a 40. Porque eu desci do céu. Eu desci do céu. Jesus Cristo desceu do céu. Sim, ele era o Verbo. E o Verbo desceu do céu e veio para a terra e se fez carne e veio a ser conhecido como o Filho do Homem, Jesus Cristo. Não para fazer a minha própria vontade. Não vim para fazer, seja o que for, a minha própria vontade, mas sim a vontade daquele que me enviou. Daquele que me enviou. O Pai, o Altíssimo. E a vontade de quem me enviou é esta. A vontade do Pai é esta. Que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. Jesus Cristo diz que vai ressuscitar as pessoas quando? No último dia. As pessoas estão mortas. E que vai ressuscitar no último dia. De facto, a vontade do meu Pai é que
todo homem que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna. E eu ressuscitarei no último dia. Queridos irmãos, a doutrina da ressurreição é essencial para a fé cristã. Sim, a doutrina da ressurreição é essencial. Não existe a religião cristã sem a crença de que Jesus Cristo morreu, ressuscitou, foi visto e depois subiu ao céu. A Bíblia requer que os verdadeiros cristãos aceitem que Jesus Cristo morreu e que ressuscitou 3 dias e 3 noites depois, numa ressurreição corporal, e que foi visto. Vejam comigo, em 1 Coríntios, capítulo 15. 1 Coríntios, capítulo 15. Começar a ler do versículo 1. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebeste e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiveres a palavra tal como vos-la preguei. A menos que tenhais querido em vão. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao 3º dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Cefas, e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. E afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Foi visto por várias pessoas. Não é testemunho falso. Foi visto. Continuando a ler no versículo 12. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos. Irmãos, se vocês acreditam numa alma imortal que nunca morreu, continua a viver eternamente, que tem vida eterna, porque é a ressurreição. Já está a viver eternamente. Então o que a pessoa está a dizer é que não há ressurreição de mortos. Se você acredita numa alma imortal, você efetivamente está a dizer que não há ressurreição de mortos. Sim, as pessoas tentam fabricar uma história. Não, é uma coisa assim e tal. Mas porquê a ressurreição se a pessoa já tem uma vida imortal? Se já está no céu? Versículo 13. E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. Sim, se não há ressurreição de mortos, Cristo não ressuscitou. Sim, porque se não há ressurreição, Cristo não tinha ressuscitado. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação. Estamos a pregar isto em vão. É uma perca de tempo. Quer dizer, se a alma é imortal, estamos a pregar aqui que é uma perca de tempo.
Queridos irmãos, por isso nós temos guias de estudos bíblicos a explicar o céu e o inferno. O que realmente ensina a Bíblia. Você precisa estudar a Bíblia claramente, cuidadosamente. O céu e o inferno. O que realmente ensina a Bíblia. Temos outro guia de estudo semelhante. O que acontece depois da morte. O que acontece depois da morte. Você vá ao nosso site e faça uma encomenda. São gratuitos. Você os receberá. Queridos irmãos, como está a dizer aqui, se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a nossa fé. A nossa fé é em vão. Se você acredita numa alma imortal, a sua fé é em vão. Porque uma alma imortal quer dizer que você não precisa de ressurreição. E se você não precisa de ressurreição, e se não há ressurreição, Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, estamos a pregar em vão. E a sua fé é em vão. Versículo 15. E somos tidos como falsas testemunhas. Porque ele disse, nós vimos Jesus Cristo ressuscitado, como acabámos de ler. Então somos testemunhas falsas, somos mentirosos. Falsas testemunhas de Deus. Porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo. A qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Se de facto os mortos não ressuscitam, nós somos testemunhas falsas porque nós tivemos esta afirmação que era uma mentira. Versículo 16. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. E ainda permaneceis nos vossos pecados. Porquê? Porque o perdão dos pecados é pelo pagamento do sacrifício de Jesus Cristo por nós. E morreu por nós. E ressuscitou. Versículo 18. Ainda mais. Os que dormiram em Cristo pereceram. Os que dormiram em Cristo estão mortos para sempre. Pereceram. Aqui vê-se que a morte é como um sono de dormir profundo até sermos acordados. Quando uma pessoa morre para Deus, está a dormir. Quando uma pessoa morre, o que a Bíblia chama a primeira morte, é simplesmente um descanso a dormir. Continuando no versículo 19. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos mais infelizes de todos os homens. Porquê? Isto é só para esta vida? Não há vida para além? Versículo 20. Mas de facto, Cristo ressuscitou dentre os mortos. De facto, Cristo ressuscitou. Morreu, esteve a dormir por 3 dias e ressuscitou. Depois de 3 dias e 3 noites. Sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, esta morte, primeira morte, põe uma pessoa a dormir. Também por um homem veio a ressurreição dos mortos, que acorda a pessoa deste sonho profundo, deste dorminhoca profunda, que nós chamamos a primeira morte, ou a morte. Queridos irmãos, a morte é simplesmente dormir. Sim, o corpo é desfeito,
Mas Deus guarda o espírito dessa pessoa, o espírito do homem no homem, é guardado por Deus. É como se fosse a gravação de que essa pessoa era. É guardada por Deus. Esse espírito do homem é guardado, essa gravação espiritual do homem, do que ele aprendeu, da aprendizagem que teve, das obras, disso tudo que teve, é guardado. Agora está a dormir, mas está guardado. Versículo 22. Porque assim como em Adão todos morrem, todos adormecem. Porque o que a Bíblia chama a primeira morte. Assim também todos serão vivificados. Isto, todos serão acordados desta morte. Todos. Não é só alguns, é todos. Em que vão ser vivificados. Todos vão ser vivificados por causa do que Cristo fez. Cada um, porém, na sua ordem. Cristo primeiro. Depois os que são de Cristo, a vinda de Cristo. E então virá o fim, em que os outros, os restos, no fim, vão ser ressuscitados, como lemos no último dia. Quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder. Por isso, Jesus Cristo prometeu que voltaria. Como lemos em João 14. Eu voltarei, eu virei de volta. Para os seus discípulos. Os seus discípulos que hoje em dia ainda estão vivos, mas também para os seus discípulos que já morreram. Isto é, que estão a dormir esta primeira morte. E por isso, queridos irmãos, a ressurreição de Jesus Cristo é essencial. É fundamental para a promessa de Deus de ressuscitar da morte os seus seguidores. A ressurreição de Jesus Cristo é essencial para esta promessa. A ressurreição dos seus seguidores acontece durante os últimos dias, como lemos. Isto é, quando Jesus Cristo voltar para a terra para estabelecer o reino de Deus a governar sobre a humanidade. Queridos irmãos, você sabe que a ressurreição de Jesus não é uma teoria. Não é uma teoria. Houve testemunhas. E não é uma teoria assim que não é palpável, que é etérea, que é intangível. A ressurreição de Jesus foi para um corpo. Não é uma coisa nebulosa. Não é um espírito desencarnado. Mas a ressurreição de Jesus Cristo foi para um corpo de carne e osso, que é um corpo espiritual também. E essa representa, por isso, uma promessa de uma ressurreição corporal para nós, para uma vida eterna, cheia de energia, saudável, uma vida eterna de criatividade, uma vida eterna de bondade, como filhos e filhas de Deus. E essa ressurreição nossa acontece quando Jesus Cristo voltar à terra para estabelecer o reino do seu Pai aqui na terra. E por isso, o futuro do cristão, depois da morte, é mais espetacular do que a ideia de que uma pessoa vai para o céu.
um céu que esta, digamos assim, esta imagem de um repouso eterno, sem significado e sem propósito pessoal. E, queridos irmãos, eu estou falando que esta ressurreição, para nós, é muito mais do que o reino milenial, porque é eterna. Para além, para o reino milenial, estágio número 1, primeira etapa, e outra etapa seguinte, eterna, depois do reino milenial. Sim, no milénio, a terra será restabelecida, restaurada, como um paraíso. Mas isso é só o início. Quando digo, queridos irmãos, que o céu virá para a terra, é muito mais do que simplesmente o reino milenial. O céu que estou falando é o que a Bíblia chama o terceiro céu. Sim, porque existe o primeiro céu, digamos assim, que é a atmosfera da terra, onde as aves do céu voam, por exemplo. Você lê em Jeremias 16, versículo 4, as aves do céu voam no primeiro céu, que é este ambiente aqui ao pé de nós, onde os pássaros e os aviões voam. Depois há o segundo céu, que é o espaço sideral, o domínio da Lua, dos planetas, do Sol, das estrelas, das galáxias, do universo. E depois há o terceiro céu, que é o trono de Deus, que é o domínio onde Deus existe em toda a sua majestade e em todo o seu poder. Vejam comigo, se faz favor, em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 2 a 4. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 2 a 4. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até ao terceiro céu. Vê-se aqui que a palavra o terceiro céu não é uma palavra que eu criei. Existe na Bíblia. Se no corpo ou fora do corpo não sei, Deus sabe. E sei que tal homem, se no corpo ou fora do corpo não sei, Deus sabe. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras incríveis, as quais não é lícito ao homem referir. Por isso vê-se aqui que este trono de Deus, este domínio de Deus, onde Ele existe, em toda a sua majestade e o seu poder, é o que a Bíblia refere-se ao céu. Por isso, quando eu estou falando do céu, estou falando deste domínio de Deus, do trono de Deus. Não estou a falar onde as aves do céu voam, não estou a falar do espaço sideral, onde os planetas e as galáxias existem, mas estou a falar deste terceiro céu, que é onde o trono de Deus, digamos assim, existe. Quando os cristãos dizem, olha, depois da morte vão para o céu, eles estão falando deste terceiro céu. Mas lembrem-se que Jesus Cristo disse em João 3, versículo 13, ninguém subiu ao céu. Ninguém. Vejamos aqui uma gravura do terceiro céu, está em Apocalipse capítulo 4. Apocalipse capítulo 4, versículo 2 e 3. Imediatamente me achei em espírito e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. E esse que se acha sentado é semelhante no aspecto a pedra de jaspe e de sardónio, e ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto a esmeralda. No céu, o terceiro céu, o domínio onde Deus existe, em toda a sua majestade, em todo o seu poder. E depois aí viu seres angélicos aí,
porque diz no versículo 4, ao redor do trono há também 24 tronos, assentados neles, 24 anciões vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Está aqui a falar de seres angélicos, que estão à volta do trono de Deus, e do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Há diante do trono um como que mar de vidro, semelhante ao cristal, e também no meio do trono e à volta do trono, 4 seres viventes cheios de olhos por diante e por trás. Está aqui a falar de seres angélicos. Coisas que estão pintadas aqui um pouco, mas que na verdade, coisas espirituais que o nosso corpo físico, a nossa mente física não consegue ver na sua profundeza e na sua grande significado completo. Simplesmente porque são coisas espirituais que não conseguimos entender completamente. Então, como é que Deus vai trazer este terceiro céu para a terra? E como disse, vai haver, digamos assim, um processo, digamos, de 2 estágios ou de 2 etapas. Primeira é a vinda de Cristo. A segunda vinda de Cristo. Não é uma vinda que é na fraqueza de um bebé, ser um bebezinho humano, mas quando Cristo vier pela segunda vez, vai ser em poder. Vejam comigo, se faz favor, em Apocalipse capítulo 19. Apocalipse capítulo 19, começando do versículo 11. Apocalipse capítulo 19, versículo 11. Diz assim: vi o céu aberto e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro e julga e peleja com justiça. Seus olhos são chama de fogo, na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. O Verbo. O Verbo, que é agora o Filho de Deus, que é Jesus Cristo. O seu nome se chama o Verbo. E seguiram-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Saiu da sua boca uma espada afiada para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aqui vê-se que é Jesus Cristo a voltar para confrontar uma humanidade, as pessoas na humanidade. Uma humanidade que é rebelde. Mas ele vem para castigar esses líderes, mas para salvar a humanidade, e quando ele vier, começa com a ressurreição dos seus verdadeiros seguidores. Queridos irmãos, então vejamos isto em um bocadinho maior detalhe. Os seus seguidores morreram. Estão mortos. A morte é um sono profundo. Vejam em João capítulo 11. João capítulo 11. João capítulo 11. Versículo 11. Está aqui a história acerca de Lázaro. João 11, 11, começando no versículo 11. Isso dizia, e depois lhe acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Eu vou acordá-lo. Ele adormeceu. Está a dormir. Queridos irmãos, a morte é um sono profundo. Está a dormir, mas vou despertá-lo. E disseram, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falava com respeito à morte de Lázaro. À morte de Lázaro. E Jesus, falando acerca da morte, chamou isso dormir. Dormir.
Mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu. Lázaro morreu. Mas Jesus Cristo disse: Lázaro adormeceu também. Também disse: Lázaro adormeceu. Esta primeira morte é como um sono. Vejam também em 1 Tessalonicenses, capítulo 4. 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Versículo 13 a 14. Não queremos, porém, irmãos, que sejam ignorantes com respeito aos que dormem. Não quero que sejam ignorantes com respeito aos que dormem. Paulo está a falar aqui das pessoas que estão mortas. Aos que dormem. Para não vos entristeceres como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Estão a dormir. Estão mortos, estão a dormir. E vão ser ressuscitados. Ora, ainda vos declaramos, por palavra do Senhor, isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum procederemos os que dormem. Nós não vamos ser transformados para seres espirituais antes daqueles que estão a dormir. Versículo 16. Porquanto o Senhor, mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Lembrem-se, Jesus Cristo disse que voltará. Que voltará. Em Apocalipse 20, disse que vamos reinar por 1000 anos. Essa é a primeira ressurreição. Aqui diz quando é que esse reino começa. Que há a trombeta. Que há a trombeta. O som da trombeta. É quando vamos ser ressuscitados. Diz assim, aqueles que estão mortos. Os que estão vivos serão transformados. E diz, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, os que ainda estamos vivos, seremos apanhados, arrebatados, transformados, juntamente com eles, entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. Encontrar com Ele nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Onde é que o Senhor vai, então? Ele disse que vinha de volta para a terra. Porquê? Para estabelecer o reino de Deus na terra. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Porque estão a dormir. Vão ressuscitar. Vejam 1 Coríntios capítulo 15. 1 Coríntios capítulo 15. Versículo 50. Diz assim, isto afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos. Nem todos vamos morrer. Porque alguns de nós que estamos a viver à vinda de Cristo vamos ser transformados porque não vamos morrer. Mas transformados seremos todos. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Como disse, nem todos dormiremos. E nós seremos transformados. Então, quando Jesus Cristo, isto acontece, ao som da trombeta, a última trombeta, nós somos ressuscitados. Para onde é que Ele vai? Para onde é que Jesus Cristo vai? Vejam em Zacarias capítulo 14. Zacarias capítulo 14.
Zacarias capítulo 14. Começando a ler no versículo 1. Eis que vem o dia do Senhor, em que os teus despojos se repartirão no meio de ti. Porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém, e a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas. Metade da cidade será para o cativeiro, mas o restante do povo não será expulso da cidade. Então sairá o Senhor, isto é Jesus Cristo, e pelejará contra estas nações. Que foi o que referimos a Apocalipse, capítulo 20 e capítulo 19. Ele vem e vai pelejar contra as nações. Naquele dia, versículo 4, estarão os seus pés, os pés de Cristo. Os santos são ressuscitados, porque Jesus Cristo vem, os santos são ressuscitados, eles vêm com ele, que vêm, porque estavam a dormir, são acordados. Vêm com ele, e então ele, diz aqui, vão para o Monte das Oliveiras, que está de frente de Jerusalém. Jesus Cristo vai pousar no Monte das Oliveiras. No mesmo local de onde ele foi para o céu. Vai pousar no Monte das Oliveiras. Continuando a ler um bocadinho mais adiante, veja aqui no versículo 5 ao fim. Diz assim, então virá o Senhor, meu Deus, e todos os santos com ele. Quando pousa aqui na terra, no Monte das Oliveiras, ele vem com os seus santos. O Senhor, meu Deus. Quem é o Senhor, meu Deus? É Jesus Cristo. Continuando a ler então. Continuando a ler, vejamos então no versículo 9. O Senhor será rei sobre toda a terra naquele dia. O Senhor, Jesus Cristo. HYWH, ou VH. Yahweh. O Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um só será o Senhor. Não haverá outros governantes, só vai haver um só. E um só será o seu nome. Vê-se aqui muito claro que Jesus Cristo voltará para a terra, para reinar na terra. Vejam em Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 7. Também é descrito em Daniel capítulo 2, mas vamos simplesmente ver em Daniel capítulo 7. Diz assim, versículo 13 e 14. Eu estava olhando nas minhas visões da noite e eis que vinha com as nuvens do céu como o filho do homem. E dirigiu-se ao ancião de dias. O filho do homem, Jesus Cristo, dirigiu-se ao ancião de dias, ao Pai. E o fizeram chegar até ele. E foi-lhe dado domínio e glória e o reino de Deus foi-lhe dado. Para que os povos, as nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Jamais será destruído. Vejam, por exemplo, no versículo 18 também. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino, com Jesus Cristo vão receber o reino, e possuirão para todo o sempre, de eternidade a eternidade. Queridos irmãos, vamos ser ressuscitados pelas nuvens. Depois diz que Jesus Cristo voltará e pousará no Monte das Oliveiras. Os santos vão estar com ele. Pois aqui diz que ele vai reinar. O reino foi dado a Jesus Cristo e aos santos. E vão reinar na terra. É o início do reino milenial.
Vejam em Mateus capítulo 5. Apocalipse capítulo 5. Apocalipse capítulo 5. Apocalipse capítulo 5. Versículo 10. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Os homens reinarão sobre a terra. Queridos irmãos, os santos estão a dormir. Os pais da fé estão a dormir. Vão ser ressuscitados quando Jesus Cristo vier. Durante esse procedimento dessas coisas todas que vão acontecer, Jesus Cristo vai pousar no Monte das Oliveiras. Vai haver uma guerra contra ele. Ele vai destruir aqueles que estão a lutar contra ele. O reino é dado aos santos, a Jesus Cristo e aos santos, e vão reinar na terra, como lê-se aqui em Apocalipse 5, versículo 10. Reinarão na terra. Não é no céu. Não é no céu. Queridos irmãos, ser um cristão é a preparação para reinar com Ele, com Jesus Cristo, na terra. Estão a entender isso? Ser um verdadeiro cristão, verdadeiro seguidor de Cristo, é o treino, é a preparação, é este estágio de treino, este período de treino, para preparar a pessoa para reinar com Jesus Cristo na terra. Servindo-o, ajudando-o a salvar a humanidade que sobrevive e que continua a viver como seres físicos na terra. Ajudando a Jesus Cristo a reinar para salvar a humanidade que continua, que sobreviveu isto tudo e continua a viver, e então isso é o início do reino milenial. É incrível, não é? Queridos irmãos, lembrem-se, Jesus Cristo vai estabelecer um reino único, vai estabelecer um governo único na terra. Vai estabelecer este governo mundial único na terra. E vai haver uma única religião mundial. E vão adorar o único Deus verdadeiro. Não vai ser uma ideia popular, porque vão lutar contra ele, mas as Escrituras dizem que ele vai voltar para a terra. Jesus Cristo disse: eu virei, e onde eu estiver, vocês vão estar comigo. Onde é que vamos estar? Vamos estar na terra, reinar na terra, inicialmente, no primeiro estágio, na primeira etapa, por 1000 anos. E tudo vai ser mudado. Vejam aqui Isaías 35. Isaías 35. Isaías 35. Versículo 5 a 7. Então se abrirão os olhos dos cegos e se desimpedirão os ouvidos dos surdos. Os coxos estarão como servos, e a língua dos mudos cantará, pois águas rebentarão no deserto e ribeiros no ermo. A areia esbraseada se transformará em lagos, e a terra sedenta em mananciais de águas. Onde outrora viviam os chacais, crescerá a erva com canas e juncos. Queridos irmãos, a terra vai mudar. O reino milenial na terra vai ser a nossa responsabilidade de governar debaixo de Cristo. E estamos a ser treinados agora. Ou melhor,
Você deve estar a fazer a sua parte para ser treinado agora, porque se você não está a fazer a sua parte, não vai estar lá. Você vai ser parte deste programa de renovação da Terra. Por isso você tem que se treinar agora para ser parte desse programa de salvadores, de renovadores da Terra, de paz de Jesus Cristo, para fazer da Terra um paraíso. Para curar o meio ambiente, para eliminar a pobreza, para criar um novo sistema educacional, para instituir uma economia que é justa para todos, para oferecer a salvação a uma humanidade que vai estar quebrada e dizimada. Queridos irmãos, é por essa razão que Deus nos chama. Deus nos está chamando para dar esta única e especial oportunidade a você de participar, de ser parte deste futuro de salvação do mundo. Deus está a chamar você e a mim para sermos parte deste projeto, deste grande plano de salvação do mundo, de restauração do mundo. A maioria de vocês, infelizmente, não começam a entender ou acreditar no que eu estou a dizer. O que eu estou a dizer passa por cima da vossa mente. Não entendem. Vocês não estão a entender o enorme potencial que Deus está a oferecer a vocês num prato. Mas se rejeitam esta chamada, é uma grande perda. Uma grande perda. Mateus 20, versículo 16, diz assim: muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Você está a ser chamado. Se você não entende isto e não pratica e não muda a sua vida, você não vai ser escolhido. Para receber esta oportunidade, você precisa de aceitar Jesus Cristo como seu Salvador. Mas não é só isso. Você precisa de aceitá-lo como seu Senhor e Mestre e como seu Rei vindouro. Pensem bem. Tem significado nestas palavras, tem muito significado. Queridos irmãos, isto não é só palavras bonitas. Isto tem que acontecer na sua vida agora. É uma mudança de como você vive para o novo homem. Você tem que viver diariamente pelos valores e ensinos de Deus e não de acordo com os valores e ensinos do mundão. Eu tenho dito isto muitas vezes em meus sermões e continuo a dizer: temos que mudar a nossa vida. Não é uma coisa externa aparência. Oh, vou para a igreja, vou para o culto. Ou vou para o culto ao sábado. Não chega. Não chega. Depois vocês saem do culto, vão para casa e continuam a fazer a mesma coisa. Não. Tem que mudar. Queridos irmãos, isto não é simplesmente uma decoração de vitrine. É coisa séria. É assunto sério. E que vai impedir você chegar ou receber este dom? O que vai impedir você de receber este futuro que está planejado para você? É você. É o dinheiro. É o status, o desejo de ter uma posição importante. Ou pode ser um namorado ou uma namorada. Ou pode ser, o que é que os outros vão dizer?
Pode ser ansiedades. Queridos irmãos, ou talvez seja a sua falta de compromisso, a sua falta de fazer, de se arrepender e dar a sua vida totalmente ao Criador. Entendeu? Talvez seja a sua falta de compromisso, a falta de dar, a falta de vontade de dar a sua vida completamente, de se arrepender completamente e transformar a sua vida de acordo com os princípios que o Criador nos dá. Queridos irmãos, eu disse que o céu virá para a terra. Sim, Cristo vai reinar na terra por 1000 anos, mas o terceiro céu ainda não está na terra. Porque existe um outro estágio, outra etapa. Isso lê-se em Apocalipse 21, quando vai haver um novo céu, uma nova terra e uma nova Jerusalém. E então o céu virá para a terra. Isso vai ser depois do milénio. E por isso, quando nós oramos, venha o seu reino. Queridos irmãos, não é uma frase bonitinha? Não é simplesmente uma coisa de dar a dizer na oração, olha, venha o seu reino. Jesus Cristo incluiu isso na oração modelo ou modelar deliberadamente. Você deseja o reino de Deus? Para você desejar realmente o reino de Deus, precisa de 3 coisas. Primeiro, você precisa de aceitar Jesus Cristo como seu Salvador. Sim, muitas pessoas dizem, aceite Jesus Cristo como meu Salvador. Sim. Jesus Cristo, dá o coração. Palavras vazias, sem valor. A não ser que haja um verdadeiro compromisso de mudar a vida, de ter a sua vontade de arrependimento e mudar a sua vida. Sim, você precisa de aceitar a morte de Jesus Cristo, Ele perdoar os seus pecados, por causa que você quebrou a lei de Deus, e você bem merece esse castigo, mas recebe o perdão gratuitamente, de graça, pela graça de Jesus Cristo, pela fé dele. Esse é o ponto número 1. Precisa de aceitar que Jesus Cristo é o seu Salvador. Mas ponto número 2, e aí é onde as pessoas falham. Você precisa de aceitar Jesus Cristo como o seu Mestre e Senhor na sua vida agora mesmo. Você precisa de aceitar Jesus Cristo como o seu Mestre e Senhor. Sim, muitas pessoas aceitam Jesus Cristo como Salvador, mas continuam vivendo com os valores do reino de Satanás. Isso não chega. Somos chamados para viver pelos valores e pelas leis do reino de Deus. Isso significa que a Bíblia e que a palavra de Deus precisa de ser parte fundamental das suas decisões, do que você faz, do seu comportamento diário. O cristianismo não é simplesmente aceitar Jesus Cristo como Salvador, mas é viver de acordo com os princípios da palavra de Deus. Leiam secções como, por exemplo, Efésios 4, versículo 17, até Efésios 5, versículo 2. Precisamos de mudar do velho homem para o novo homem. Precisamos renovar a nossa maneira de pensar. Precisamos de pôr Satanás longe da nossa vida. Isto é viver de uma maneira nova e diferente. Não pensem que
Estão a brincar com Deus? O que você semear vai ser a sua colheita. Se você está a ter uma colheita má, é porque você semeou coisas más. Não se brinca com Deus. Queridos irmãos, precisamos de imitar a Deus, como diz em Efésios, capítulo 5, versículo 1 e 2. Se pecarmos e não mudamos a vida, cuidado, não brinquem com Deus. Leiam Hebreus capítulo 10, versículo 26 a 31. Se pecarmos e não mudarmos a vida, não brinquem com Deus. E por isso o segundo ponto, quando dizemos venha o teu reino, é que precisamos de aceitar Jesus Cristo como nosso Senhor e Mestre. Isto é, como nosso patrão, e fazer o que Ele diz para nós fazermos. Na nossa vida agora, para sermos treinados agora para reinar com Ele no futuro. E em terceiro lugar, precisamos de aceitar Jesus Cristo como nosso Rei vindouro. E por isso não é as politiquices deste mundo, não é os governos deste mundo, não é as eleições deste mundo. Isso é porcaria. O verdadeiro governo é o governo de Deus. Nós somos embaixadores de Cristo. 2 Coríntios 5, versículo 20. Somos embaixadores de Cristo. E precisamos de honrar e dar honra a Deus com o que fazemos. Para sermos um representante do governo de Deus, como embaixadores do governo de Deus, temos que representar esse governo corretamente. Porque se não representamos esse governo completamente, se não estamos a dar um mau nome ao governo de Deus. Isto é, estamos a quebrar o terceiro mandamento. Estamos a tomar o nome de Deus em vão. Êxodos 20, versículo 7. Você precisa de ser uma luz, um exemplo. E uma luz põe-se no monte e torna-se um exemplo para ver. Ora, se o seu exemplo é mau, você não é um bom embaixador de Deus. E as pessoas vão dizer, se isto é o que é ser cristão, não quer nada a ver com o cristianismo. Se o seu exemplo é mau, as pessoas vão dizer, se isto é a Igreja de Deus, não quer nada a ver com a Igreja de Deus. Isto é, você está a tomar o nome de Deus em vão. Pense bem nisso. Pense bem nisso. Por isso precisamos de procurar, de viver de uma maneira que seja para a glória de Deus, para dar glória ao nome de Deus. Queridos irmãos, toda a criação está à espera da revelação dos filhos de Deus, como diz em Romanos 8, versículo 19. O plano de Deus para nós é para dar-nos o universo inteiro, para reinar no universo inteiro e para fazer coisas fantásticas no universo inteiro daqui para diante. Coisas que ainda não entendemos, nem conseguimos ver. Coisas fantásticas. E por isso, você precisa de orar para que o reino de Deus venha. Você precisa de aceitar Jesus Cristo como seu Salvador. Você precisa de fazer o que Ele diz para você para fazer. Isto é, por exemplo, precisa aceitar Jesus Cristo como seu Senhor e Mestre. Em terceiro lugar, você precisa de aceitar Jesus Cristo como seu Rei vindouro e por isso representar esse reino corretamente como um embaixador de Cristo. Não tomar o nome de Deus em vão. Queridos irmãos, depois, quando isto acontecer, o próprio Pai vem para a terra. O trono de Deus vem para a terra. Isto é, o céu, o trono de Deus,
vai estar na terra. Este plano de Deus é maior que qualquer coisa que você possa imaginar. É um plano fantástico. Você talvez ache uma coisa surpreendente, que a Bíblia não diz que vamos para o céu imediatamente após a morte. Estamos a dormir. Vamos ser ressuscitados. E se não há ressurreição, Cristo não ressuscitou. E a nossa fé é em vão. Por isso, há uma ressurreição. Por isso, não temos alma imortal. Mas Deus tem um plano para você. Para quando você ser ressuscitado, você vai ter, se é um verdadeiro seguidor de Cristo, a oportunidade de ser um líder para ajudar a Cristo a estabelecer este mundo como um mundo lindíssimo. Converter o mundo é a responsabilidade de Cristo que Ele vai fazer no milénio, não é hoje. Nós não pregamos para converter o mundo hoje. Jesus Cristo, quando Ele vier no reino milenial, a responsabilidade dele vai ser converter o mundo. E depois disso, o ponto final disto tudo é que o próprio Pai vem para a terra, isto é, o céu vai estar na terra. Sim. Deus criará um novo paraíso e uma nova terra e vai trazer o seu trono para a terra. Ele criou a humanidade, você e eu, para sermos filhos na sua família, para sempre. E, queridos irmãos, isso tudo é para um futuro, quando o céu vem para a terra. Graças a Deus.